está nos ouvindo, este é o podcast Erro 404 e junto com minhas colegas vou apresentar o episódio de hoje. Eu sou o Bruno Gabi e vamos falar então sobre temas envolvendo a comunicação social. O tema anterior, do episódio anterior, foi a apropriação cultural e o tema de hoje é memes. Então vamos com as meninas, apresentem-se meninas. Sejam bem-vindas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Scheffer e eu atualmente estudo Publicidade e Propaganda aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Samara Santos, eu também curso aqui na Unisc, a Produção em Mídia Audiovisual, e hoje nós vamos comentar sobre memes. Sejam muito bem-vindos. Então, para quebrar aquele gelinho, vamos conversar agora. Vamos começar falando sobre os memes. Então, qual o meme assim, que marcou vocês atualmente? Qual meme que vocês estão curtindo? Eu tô mais no Se Liguem, que é acho que é Márcia Fumante, não sei como é que é o nome dela. Mas tem vários outros, tem os super antigos também. Qual que vocês estão mais olhando agora, mais consumindo? O que eu nunca vou superar é o da Chloe. O da Chloe é de muitas versões e da menininha Chloe, sabe? Aquela do dentinho, assim? Muito bom. Eu acho que pra mim o melhor de todos é o da Gretchen. O da Gretchen? Não, a Gretchen é disparado. gerações. Vamos falar sobre ela nos próximos blocos também. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de como surgiram os memes. Os memes, eles vieram de um conceito de um pesquisador que ele escreveu um livro, e nesse conceito ele fala um pouquinho sobre a palavra. Mas quando surgiu mesmo foi através de fóruns. Esses fóruns as pessoas trocavam ideias e era muito fechado a um público mais gamer. E também o pessoal, a primeira década onde 3 pessoas tinham internet, tipo isso, e essas pessoas conversavam lá. E essa troca de ideias fez com que eles produzissem um material que era só daquele grupo. Ou seja, eles tinham aquela comunicação só deles, que daí se tornou mais visual, assim. Isso a gente vê muito nos jogos, então foi ali que deu o começo, o start. Mas sobre a palavra, eu acho que é legal a gente comentar que a palavra meme em si, ela surgiu de um historiador que era o Charles Darwin. Uhum. E ele pensou na palavra meme como se fosse memória. Porque realmente o meme ele fica na cabeça das pessoas, é algo que a pessoa ela acaba associando a diversas coisas, e a ideia então veio da palavra memória, e ele ainda fez uma outra analogia que era tipo o meme associado a um gene, que aí é algo que tipo, ele vai se reconstruindo, vai se moldando e vai ficando na memória das pessoas. Acho que é bem legal. Sim, isso a gente vê muita diferença também, que o pessoal sempre comenta, que é do viral pro meme. Então, um meme ele pode ser viral, mas um viral nem sempre é um meme. Tipo, o viral pode ser um vídeo que se espalhou entre várias pessoas e ele tá ali, ele tá se espalhando, mas ele não é reproduzido, ele não é feito de outra forma. O que a gente percebe com o meme. O meme, você faz o meme e aí depois ele vai se alternando, vai se reconstituindo, as pessoas fazem de outra forma. Tipo, o melhor exemplo de todos é a Mônica, aquele meme da Mônica no computador. O tá. Eu adoro imitar um meme também. O atá da Mônica, ele é sobre isso. Tipo, em período de Copa, o atá da Mônica vira a Mônica com a faixinha do Brasil, ela toda estilizada. O atá da Mônica gospel, o atá da Mônica rebelde ou de Harry Potter. Então, eles apropriam, eles mudam essa ideia, esse conceito mais visual. E agora, trazendo um pouquinho para a área da comunicação, a gente vê que isso é muito utilizado para se comunicar. Hoje em dia as pessoas utilizam muitos memes. Só que um dos problemas é a interpretação de outras pessoas. Uma pessoa mais de idade, às vezes não vai conseguir conversar com a gente. Vocês já tiveram isso, de falar com outra pessoa? Eu acho que é a mesma coisa de que quando a gente manda uma mensagem por WhatsApp. A pessoa ela acaba interpretando com base em tudo aquilo que ela viveu e tudo aquilo que ela pensa. Então, às vezes pode ser muito engraçado pra ti, mas pode não ser tão engraçado pra outra pessoa, sabe? Exatamente. Tem essa questão, voltando um pouquinho, que a gente já tinha falado, ele se popularizou no uso em revistas, inclusive esses memes que a gente usa muito do expectativa à realidade, é muito popular agora, mas essas revistas já usavam lá na década de 20, então os memes estão acontecendo já tem muitos anos, mas a internet, claro que deu esse boom, e hoje em dia, sim, essa comunicação é muito mais visual, é muito mais interativa, e a interpretação vai muito da bagagem que essa pessoa tem, então as interpretações vão
vão se difundindo e às vezes são muito diferentes e diversas. E é essa diferença exatamente do meme e do viral. Porque o viral ele só vem reproduzindo e reproduzindo e o meme não. O meme tem aquela apropriação, aí eles modificam, aí vai melhorando e vai aprimorando e vira esse amontoado que a gente conhece. Isso mesmo. E também, agora puxando um pouquinho mais para a parte de marcas, a gente tem as marcas que utilizam muito meme hoje em dia. A gente tem a Netflix, a gente tem o TikTok, a gente tem a Amazon, tem diversas empresas McDonald's, Burger King, e tem um monte, iFood, iFome, usam muito. O TikTok hoje em dia se tornou mais ou menos uma fábrica de memes, né? Porque hoje em dia a pessoa coloca um conteúdo lá, no outro dia já tá virando trend, as pessoas já estão fazendo de novo. Uma das coisas até que a gente estava comentando na Netflix, que eles têm uma forma muito diferentona de falar com as pessoas. Quando eles vão puxar para uma série, por exemplo, eles zoam a série. Tipo assim, eles colocam uns teaser e coloca, tipo, a pessoa fazendo tal coisa da série. Tipo, te chama mais atenção do que tu ver só um pedaço. Eu acho que é legal de comentar também que tem muita marca que usa o Twitter também, né? Que é, tipo, uma rede onde tem muito mais público jovem, pessoas que realmente entendem esse conceito de meme, então eles acabam utilizando disso para ajudar a divulgação da marca em si. E realmente funciona, essas estratégias que eles usam nesse sentido e funciona, porque a galera acaba replicando e acaba usando e assistindo os materiais, como exemplo da Netflix que já foi dado, assistem porque viram um meme, e aí vão lá comentar depois, e aí vai criando mais memes e vai se proliferando cada vez mais, e as pessoas vão assistindo e o boom vai acontecendo. Tá, eu ia até jogar agora na mesa aqui também. Tipo, tu já pensou assim, mostrar um meme pra tua mãe, pra tua avó, e o que aconteceu? Tipo, vocês já viram essa quebra de expectativa, assim? Tipo, eu tô ali super empolgado, meu Deus, olha aqui, mãe, o forninho como é que era? Da Giovana caiu, e agora? E tipo, a minha mãe, nossa, coitada da criança, e eu lá, tipo... tipo, morrendo de rir. Exatamente. Tipo... Isso é muito da questão do repertório de cada pessoa, até da questão de ser engraçado ou não, ou seja lá o princípio, mas esse repertório para nós é muito comum pela questão do público jovem, da questão da internet. E aí quando a gente mostra para uma pessoa que não tem esse repertório, a expectativa e a realidade acontece. Acontece assim, então... E ver muito do que a pessoa já tem. Tipo, se tu não... Digamos que vocês que são da minha idade, vocês acompanham o TikTok, acompanham redes sociais, vocês têm isso. Já vindo anteriormente, se eu puxar um meme muito velho, vocês vão saber. Aí uma pessoa que não tem nenhuma propriedade, não tem, ela não vai achar graça daquilo. Ela não tá nesse tipo de comunicação. Mas, agora eu puxo o tema meme não é bagunça. Com vocês. Então, nesse bloco, nós vamos falar sobre o meme não é bagunça. A gente vai comentar um pouco sobre como o meme influencia na vida das pessoas e também essa parte mais da comunicação. Então, meninas, o que vocês têm a dizer? O que vocês acham sobre essa parte do meme não é bagunça? Eu vejo que hoje no Insta, por exemplo, o pessoal filtra muitos memes. Tipo, um meme que vai falar mal de certa cultura não vai pro ar. O pessoal já se policia pra não colocar. A gente vê isso muito na nossa geração. Vocês percebem isso no material de vocês no Insta? Com certeza. Muito se dá também pela questão da identificação, porque as pessoas replicam muito quando elas se identificam e tem uma certa representatividade nesse meme, e quando ele vem de forma ofensiva ou com algum conteúdo que não seja legal e que não seja bacana, ele não é replicado, então ele não é bagunça, é muito pelo contrário. As pessoas sempre cuidam e só usam esses memes se elas realmente se identificam, às vezes só com uma brincadeira, às vezes com uma crítica. Então o meme não é só mais as figurinhas e só aquelas replicações, muito pelo contrário, a gente usa ele como uma forma de comunicação mesmo, e muito visual, inclusive. E eu acho que é, tipo, muito inteligente, porque o meme, ele parece algo super simples, que tu pode fazer rapidinho, mas muitas vezes ele também, quando é, por exemplo, usado por uma marca, ele é um negócio pensado, tipo, direcionado ao público da marca. Eles analisam diversos memes e escolhem um que realmente converse com aquilo que eles querem passar e que realmente não tenha nenhuma outra interpretação. Então, realmente não é bagunça, porque ele é algo pensado e é algo utilizado. E tem outra questão, que é esse negócio visual, que foi citado antes, que é realmente, se a gente vê um meme passando na nossa tela,
a probabilidade da gente parar e olhar ele e dar risada é muito maior do que se tiver um texto passando, ou se tiver um texto de postagem gigante no Instagram, a gente não vai parar e não vai ler. Mas se tiver um textinho no meme, a gente com certeza vai ler e vai olhar e vai compartilhar. Eu ia comentar isso até do nosso dia a dia. É um dia a dia mais corrido, então se tu vê uma informação em forma de meme, tu vai consumir muito mais rápido. Se eu vejo uma notícia do G1 falando ali, colocando um baita de um textão, às vezes pra mim, naquele momento, não, olha, tô cansado agora, ainda mais com a pandemia. Então, tu parar pra ver um meme e esse meme te informar, então hoje em dia é muito mais prazeroso e é um conteúdo muito mais rápido. Exatamente, e essa questão de ser muito sutil é o que faz isso acontecer. Ele vem de forma tão sutil e de tão leve, e a gente já relacionou que ele é um conteúdo leve, que às vezes o conteúdo não do meme, mas o conteúdo que está sendo abordado no meme não necessariamente é um conteúdo leve, mas pela forma como ele é trazido, a sutileza que ele chega até o espectador, o telespectador, acaba sendo uma coisa tira e queda, assim, usando um ditado popular, porque a gente vai consumir mesmo. Tá, nisso a gente entra num assunto que é um pouco mais delicado. Que o meme, ele pode ser, a gente falou da parte boa, que ele serve para comunicar. Porém, a gente tem essa faca de dois gumes. Então, ele pode tanto vir para o nosso bem, quanto vir para o nosso mal. Ou seja, ele pode espalhar ainda mais uma notícia que muitas vezes não é verdadeira. A gente percebeu muito isso nos anos agora que se passaram, principalmente com a pandemia, com o pessoal consumindo ainda mais. E também para a parte positiva. Por exemplo, para incitar alguma empresa que fez algo errado, ou uma pessoa que fez alguma coisa errada na internet. Só que nisso a gente entra em dois casos. Por exemplo, vamos dar o exemplo da Gretchen. A Gretchen é uma pessoa que há mais de 3 gerações está fazendo sucesso na internet. Na internet e também antes, né, com as músicas, as danças dela. E ela viralizou, porque ela aceitou virar um meme, ela participou, acho que foi da Fazenda, e lá ela rendeu muito conteúdo. E depois dali ela pegou uma terceira geração, tipo, ela já não estava numa geração que escutava as músicas dela. O pessoal às vezes nem sabe o que ela cantou, o que ela fazia antes, não sabe da fama que ela tinha. Mas hoje em dia ela se eternizou, né, no caso, com esse meme. Que virou muita figurinha, né? Quem não tem pack da Gretchen não é gente. E até eu tava conversando com as meninas antes da gente iniciar esse bloco da Jéssica. Eu não sei se vocês lembram do meme da Jéssica. Sim. Ela entrou em uma depressão profunda após esse meme, porque ela não gostou da imagem dela sendo associada, a imagem dela vindo a público, ainda mais que ela tava numa briga. Não sei se vocês lembram, eu nem lembro como é que era a frase icônica dela. Era, já acabou, Jéssica? Era bem assim. E aí você eternizou assim. Tem muitos outros casos, por exemplo, um menino que ele tava fazendo... como é que era o nome daquela religião islâmica? Ele fez um vídeo que era pra falar da religião dele, é um vídeo que eles fazem pra iniciação religiosa, e esse vídeo vazou pra internet. Então, depois disso ele se mudou, ele tentou diversas outras coisas, acho que ele tá até em outro país, e tem sempre pessoas atrás dele. Foi um dos primeiros sucessos da internet. E hoje ele não tem redes sociais, não tem nada. Tipo, a Jéssica, por exemplo, também é uma pessoa... São pessoas que se escondem a sua imagem pra não repercutir ainda mais. Porque quando tu vê um meme, então ele ressurge. Então, a gente aborda também os casos, por exemplo, do Chico Felice, que é um outro podcast que ele vai além do meme. É o nome desse podcast. E ele apresenta, então, as histórias de pessoas por trás dos memes. Que é o caso, por exemplo, da Beth. A Beth foi um meme que era uma rádio, ligava para as pessoas, fazia uma gravação, e nessa gravação a pessoa falava, olá, tudo bem? E aí ia conversando. E depois, né, eles ligavam para a pessoa com a voz dela e faziam essa entrevista. E ficou muito engraçado, realmente, é uma coisa engraçada, só que ela passou o endereço dela, ela... teve alguns dados dela, no caso, vazados, como o telefone dela, principalmente. E ela se tornou uma pessoa que ela não saía mais de casa, ela não atendia mais o telefone, porque até hoje ela recebe ligações naquele telefone, ela não trocou de endereço, né, da escolinha dela.
E isso acabou sendo muito ruim. Eu não sei se vocês têm algum exemplo que vocês lembram, assim, mais negativo do meme. Pode ser até para uma empresa, alguma coisa. Eu não tenho um exemplo, mas eu tenho um comentário que o meme, ele acaba replicando essa questão toda que já acontece na internet por si só. Então, esses linchamentos, esses acontecimentos que acabam prejudicando pessoas e a vida dessas pessoas, a rotina delas, claro que acontece dentro do meme também. E é justamente por essa questão dele ser sutil, que num primeiro momento, quando o meme é gravado, ou ele é jogado na internet e disponibilizado para milhões de pessoas, ele não vem como uma questão negativa, as pessoas não têm más intenções, mas as consequências acabam se tornando. É por isso a importância da consciência, e é por isso que hoje em dia as pessoas têm um cuidado em replicar, em saber qual é aquele material, qual é aquele meme, porque a gente já teve experiências e tem exemplos de situações que esse cuidado não aconteceu e que essas pessoas foram prejudicadas. Sim, ainda mais hoje na cultura do cancelamento, um pouco a gente vai falar, a gente falou, né, sobre isso, nossos colegas falaram sobre isso na apropriação cultural também. Tem outra coisa que, antes a gente falou sobre a questão da identificação, e aí tu comentou que às vezes tem pessoas que não fazem por mal, mas às vezes eu acredito que pode ter pessoas que também façam, elas acabam, por causa da cultura delas, por N motivos, elas podem acabar se identificando com aquela coisa ruim e também podem compartilhar na internet e fazer com que isso se torne, né, algo, tipo, viral, assim. E com certeza, inclusive por ser uma opinião oposta, normalmente. Só por não ser o que eu não concordo, eu vou viralizar de uma maneira negativa. Isso acontece, mas nessas situações do Já Acabou Jéssica ou de outras parecidas, eu acredito que num primeiro momento não veio de uma forma negativa, mas as consequências acabaram sendo. A gente vê muito isso no Twitter. As pessoas geralmente colocam uma coisa, as pessoas tem pessoas que vão contra, pessoas a favor, e aí ali começa uma disputa gratuita de ódio, muitas vezes, e acaba, muitas vezes, replicando um meme que é de forma mais negativa mesmo. E tem gente que consome esse tipo de meme. Só que hoje as diretrizes não permitem mais que as pessoas também compartilhem esse tipo de coisa. Principalmente a gente vê isso do direito de imagem de outras pessoas. Porque o meme, ele é uma pessoa que tá ali. Muitas vezes ela não tá autorizando, mas tem muita gente replicando. Então, a gente tem que esquecer que sempre tem esse lado. Até tem um caso que é o meme do Chico Buarque, não sei se vocês viram sobre, mas ele foi atrás de todas as pessoas que utilizaram a imagem dele nos memes e ele processou todo mundo e foi atrás, tipo, dos direitos dele. Pelas pessoas estarem usando a imagem dele. Isso é um bom exemplo para as pessoas que fazem essas coisas com intenções negativas. Fiquem alertas que elas não podem estar fazendo isso de qualquer forma, sem pensar nas consequências, porque elas podem vir e às vezes acontece da maneira negativa na vida das pessoas, ou elas vêm em processos burocráticos para que elas sejam punidas pelo que fizeram. Exatamente. Então, galera, agora nós vamos pro meme como forma de protesto. A minha parte militante não podia deixar faltar essa parte, que hoje em dia a gente utiliza muito do meme pra militar na internet, pra dizer, olha só, apontar o dedo lá na carinha da pessoa mesmo. E a gente vê... a gente vê muito isso na política. Vocês acompanham no próximo bloco. Então vamos lá, galera, para esse próximo bloco nós vamos falar sobre militância e os memes, umas formas de defender, no caso, a nossa opinião, a opinião das pessoas, das minorias, através de memes. Já vou trazer um exemplo aqui para vocês duas, então, que a gente até estava comentando e eu adoro, que é o Bruno Sartori. Sartori. Ele tem um Instagram, e nesse Instagram ele pega, por exemplo, a cara do nosso queridíssimo presidente e coloca, não sei como ele faz aquilo, mas ele meio que faz um scan facial da pessoa, e aí ele faz ele cantar música, ele faz ele responder de forma engraçada, cantar Rei do Gado, por exemplo, que é uma ideia muito boa. Ser mais feliz e quem sabe será, e sentir-se um Deus. Que ele teve. E assim ele vai fazendo. Então é uma forma de tanto ele militar, falar sobre um assunto sério, ele está ensinando que aquele governo, aquela ação é ruim e está falando sobre aquilo. Isso a gente pode ver com figura pública, com marca também.
O caso, inclusive, da Friboi, alguns anos atrás, falando sobre a carne que veio misturada com papelão, e as pessoas fizeram muito meme sobre isso também. E também temos o famigerado caso da Betina, que é um dos mais engraçados. Que ela faturou, como é que é? 1 milhão? 1 milhão em um mês, sei lá, em pouco tempo. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. E aí virou meme, as pessoas começaram a colocar lá, nossa, isso não é possível, isso não é uma realidade de uma pessoa, um jovem brasileiro. Como é que tu vai conquistar 1 milhão só se tiver um pai muito rico, meio abonado? Não é a realidade de muitas pessoas, na verdade, aqui, né? Exatamente. E aí não gera identificação, mas essa questão da Betina veio primeiro com uma questão viral, de só replicar o mesmo material, e aí depois que ele veio como meme, aí veio muito forte, aí as pessoas faziam muitas críticas, inclusive que não era a realidade de muitas pessoas. Então essa questão muito para denunciar as ações graves que uma pessoa, ou uma marca, ou uma figura pública fizeram, e também entrou na questão do Enem, esses dias, agora foi um tempo atrás, que falava sobre que ia ter a cara do governo, o pessoal caindo em cima, porque a questão do ensino durante agora a pandemia também está bem prejudicada, então ter a cara do governo é um sinônimo de uma coisa boa nesse sentido. Inclusive teve um monte de dados já comprovando que o Enem teve bem menos pessoas participando esse ano, né, por virtude das pessoas não estarem na escola, estarem estudando de forma online, então acabou que acho que não deu muito certo a proposta, e é isso. Exatamente, isso trouxe tanta insegurança para os estudantes, como de uma forma geral fez eles desistirem de fazer a prova, e foi um exemplo de propagar as fake news e notícias falsas que acontecem, e que no meme também, mas ele vem muito nessa questão eleitoral e de como ele foi usado nas eleições, para vir de uma forma, não só nas eleições, mas durante todo o processo, de como vir com uma forma crítica, de como dizer, eu não curto isso, então eu vou lá criticar, eu vou colocar a minha opinião, e aí surgem opiniões opostas e tudo bem, esse é um processo de construção mesmo, e as figuras públicas também são utilizadas porque elas têm a questão da identificação e elas representam algumas coisas. Exatamente, a gente vê muito isso nos influencers também, que é a questão de trazer um determinado assunto, eles fazem graça. Tem um exemplo, inclusive, da Maria Flor, que é uma influencer que fala muito sobre isso. Ela fala do governo de uma forma engraçada, as pessoas replicam, reproduzem. O Paulo Gustavo também é um exemplo muito grande de que ele trazia assuntos sérios, de uma forma mais visual, mais leve, mas que estava sempre ali te trazendo um conhecimento, te trazendo uma ideia, e uma ideia muito boa. Então. Mas aí eles conseguiam deixar esse conteúdo, tipo, não raso. Esse conteúdo acabava ficando coerente, acabava passando toda a informação de uma forma leve, mas, tipo, de forma coerente e passando tudo o que precisava passar. Tá, isso a gente entra muito no que o meme faz, que tem a parte de ele pode tanto superficializar uma coisa quanto engajar. Digamos que para a política, por exemplo. Na política, ele pode trazer esses dados que muitas pessoas não acessam, muitas pessoas não têm interesse político, e ali elas vão ter informação. Olha, realmente, isso está acontecendo. Através do meme, enquanto ela tá rindo, né? Ela tá chorando de rir, mas ela tá se informando. Ou senão ela pode superficializar. Uma pessoa que entende, às vezes só vai ficar consumindo aquele meme e não vai atrás de uma informação mais profunda. E pode acontecer isso de ficar uma coisa muito, muito rasa. Exatamente, mas nessa questão de ser superficial ou não, vai muito do conteúdo, vai muito de como ele é abordado, de qual é a intenção desse meme, e tem situações de que mesmo ele sendo superficial, por ele abordar e trazer um tema que seja muito interessante, as pessoas acabam indo atrás. Ele veio de uma forma mais sutil, e aí acabou conquistando aquela atenção naquele primeiro momento, e aí as pessoas vão atrás para saber mais sobre aquilo, para entender de fato como funciona. Então esse superficial às vezes também funciona, vai depender muito da estratégia daquele meme. Então, galera, agora nós vamos começar com a nossa finalização aqui. Para finalizar, então, temos um assuntinho aqui, umas curiosidades, uns pop-ups para vocês, que seria, a gente tem vou deixar então de indicação para vocês, o
o podcast do Chico Felice, que é Além do Meme. E também, pra quem quiser se divertir, vai lá, acessa um TikTokzinho, segue a gente. Também pode acompanhar o Memorial do Meme. É um site feito por uma universidade que colocou todos os memes lá à disposição e que que mostra todos os memes até hoje, assim, não tem todos, mas tem a grande maioria, os que representaram épocas, assim, tipo uma linha do tempo, assim. Por isso o Memorial dos Memes. Fica aí a dica. E, pessoal, alô, produção. A gente tem algum superchat, produção. Eu não tenho nenhuma escuta aqui. Vamos ver com a produção, só um segundo. Eu tenho uma outra indicação também no Instagram, enquanto a gente agora do superchat, que seria o GIFs Galeras Humanas, que é uma página bem legal no Instagram. É um conteúdo mais engraçado, mais superficial, eu acredito, mas é bem legal, vale a pena seguir também. E acho que é isso. Agora se eu pudesse dizer alguma coisa, não é uma indicação, mas é para vocês olharem de outra maneira agora o meme, não ver ele só como esse entretenimento, esse material que vem de forma engraçada, mas olhar as estratégias que vêm por detrás dele, de ver como ele pode estar vindo com uma mensagem, e normalmente ele está com essa mensagem, e de como ele é usado estrategicamente para que você seja de fato, conquistar de fato a tua atenção. E isso é muito importante para que a gente critique, para que a gente vê o que realmente a gente se identifica, o que de fato é importante e o que de forma alguma a gente pode replicar. Acho que até dá pra olhar também esses perfis que a gente citou, das empresas que utilizam dos memes, que nem tem o Bis, tem McDonald's, tem iFood, iFome. Guaraná também. Guaraná, utiliza muito no Twitter. Exatamente. E aí a gente consegue analisar algumas coisas também. Ver como é que eles se portam, ver como é que eles estão utilizando esse meme, ver se não é uma coisa mais só pra te trazer pra aquele meio também, ver a mensagem, ver o que tu tem que extrair daquilo, que foi bem o que a Samara falou também aqui pra gente. Vamos agora, então, com o nosso super chat. Algumas perguntas que os nossos ouvintes, né, no caso, e quem está nos acompanhando aqui neste vídeo, mandaram pra gente, tá? Vamos para a primeira pergunta, então, meninas, estejam preparadas, porque daqui só sai zoeira. Qual a principal diferença entre os memes de quando a internet era mato e os memes atuais? Então... Eu acho que tem muito o avanço da questão visual, acho que isso avançou muito, e também da questão que a gente já comentou sobre o repertório e sobre a bagagem, porque as pessoas antes, por mais que os memes já estavam acontecendo, eles eram muito menores a propagação, e também porque as pessoas não tinham muito repertório, e aí vinha com conteúdo bastante nichado, e hoje em dia os memes estão em todos os lugares, repercutindo muito rapidamente, e aí as pessoas com essa bagagem já acabam se identificando e replicando muito mais. E eu acho que tem toda a questão também que antigamente a gente não podia e também não expressava tanto a nossa opinião quanto a gente expressa agora. Então, talvez atualmente a pessoa poderia ver o meme, mas ela acabava não compartilhando ele, não expressando a opinião dela sobre ele, e aí acabava não sendo tão viral quanto é atualmente. Tá, eu tenho uma coisa pra vocês também, que seria a utilização das marcas. Hoje em dia a gente vê que as marcas se apropriam muito do meme. A pessoa virou meme, daqui uns dias ela já tá fazendo o quê? Propaganda pra marca. Ela já tá hiper mega famosa, ela já tá estampando camiseta, então... acho que seria isso. Antigamente não tinha esse reconhecimento, hoje em dia o meme já é tipo assim, tu virou meme já é uma questão de agradecimento. Exatamente. Virei meme, agora estou famoso, sou influencer. Antes dava medo de virar meme, e hoje em dia é super legal. E... O que foi a moça que caiu lá, que ela tava voltando bêbada da festa e caiu na casa de uma vizinha? Ela ficou super famosa, gente. Sim, o meme do senhor, aquele que foi comprar pão e voltou com cerveja. Ele gravou um videozinho ali do nada e virou um super, replicado. Tá, vamos para a próxima pergunta, então. Qual meme vocês não entenderam ou demorou pra entender? A gente tentou achar alguma coisa, assim, eu tentei achar, assim, na minha mente, algum meme. Agora, no momento, não veio, mas eu acho que memes direcionados para um assunto específico. Por exemplo, um meme de uma aula, um meme de uma série que eu não conheço. Pode ser. Ficou super famoso, mas eu não conheço. Não tenho repertório para aquilo, não tenho uma bagagem anterior, então não tenho ideia de como opinar sobre aquele meme. Não vou achar graça, porque eu não sei. Tem até um exemplo da série da Netflix. Pensei nisso. A Round
2016. Isso. Ah, ok. E que ela teve bastante gente utilizando o meme dela, mas também teve muita gente que não entendeu o que estava acontecendo E aí foi atrás, e aí acabava assistindo pra entender, e aí as pessoas acabavam... Vocês me lembraram muito bom. Que é a música da Glória Groove tocando atrás, assim, a bonequinha não sabe brincar. E aí, tipo, gente que nunca olhou nem sabe o que é, não conhece nem a música também, então... Repertório aí Repertório. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Qual celebridade mais memética depois da Gretchen? O que vocês acham? Nossa, isso é difícil. Porque pra mim a Gretchen é o auge. Exatamente. A Gretchen é uma das que mais tem os packs de memes, mas vocês também, não sei se vocês conhecem, temos a Tula Luana, se eu não me engano é assim o nome dela, que ela faz vídeos pro YouTube e ela ficou super famosa também. Ela tem muitos memes, muitos gifzinhos que o pessoal utiliza. A Jojo Todinho também. Nossa, virou assim, total celebre. Depois que ela participou do reality, principalmente, porque aí tinha muita coisa. Eu acho que a Rihanna também tem bastante coisas. Eu pelo menos, tenho bastante memes dela, então talvez seja questão de identificação, repertório. Mas normalmente também a questão da pessoa fazer muitas expressões faciais e ter muitas opiniões, e aí acaba se tornando um meme muito mais fácil. Sim. Vamos lá, então. E nós temos aqui, essa aqui que foi ótima. Qual meme expressa o 2021 de vocês? Qual meme expressa melhor o 2021 de vocês? Pra mim, sem dúvidas alguma, é o expectativa e realidade total. No final do ano eu vou fazer um meme da expectativa e da realidade. Vou ficar replicando, porque... Pra mim foi, assim, ó, que é o melhor de todos. É uma pessoa saindo dentro do ralo, assim. Tipo, de um ralo de esgoto. E aí, tipo, em volta pegando fogo, assim. Ela saindo assim. Tem o meme da explosão da casa também. Aquele é ótimo. Saindo de 2021. Então, gente, falta a Bruna ver qual seria o 2021, assim, o que te representa. Não me vem nada na cabeça agora, mas eu acho que segue essa mesma ideia, assim, de explosão, de buraco, de sobrevivência. Pra ver como 2021 foi bem tranquilo, uma coisa bem, assim, bem levezinha de viver. E, gente, vocês já viraram um meme? Eu tenho uma história sobre isso. Conte-nos. Posso contar? À vontade. Então, eu virei meme entre o nosso círculo de estagiários, assim, que era do CIE. A gente tinha aula e era um prédio fechado, sem janela, e o ar-condicionado estava estragado. Um dos nossos colegas estava, o quê? Com uma sudorese, uma coisa meio mais pra morto, assim. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a minha colega estava me gravando e eu fiz uma leve expressão de morte, assim, no vídeo pra ela, porque eu tava morrendo, eu estava do lado desse colega. Então eu fiz assim, e ela tem um vídeo dele fazendo assim, e aí virou meme. Todo mundo começou a passar no grupo e ninguém sabia o porquê, né, de eu estar fazendo aquela careta, mas por trás havia uma caatinga. Nossa, te ouvindo agora, eu lembrei super de... Isso foi, nossa, lá atrás, do Que Tiro Foi Esse? Quando lançou, eu fiz e eu virei super... super meme no grupo por causa do vídeo. Eu acho que eu tenho, assim, só mais amigos, assim, tipo, grupo de amigos que fazem, porque eu tenho um problema que a minha cara, assim, né, eu não sei disfarçar nada. Então, tipo, se eu tô braba, vai estar aparecendo aqui, se eu tô triste, qualquer coisa, então, às vezes acaba virando meme sem que eu queira. Mas é isso. Então tá, pessoal, vamos então agora pro nosso encerramento. Você conferiu então as bugs, os tilts e os erros e acertos, né, do nosso podcast, do nosso meme. A gente falou um pouquinho então, né, sobre o meme na comunicação. A gente espera que vocês tenham gostado. Acompanhe-nos nas redes sociais. Você pesquisar lá no Insta, você vai procurar Erro 404 e vai nos achar lá. Pode seguir que a gente vai estar com vários conteúdos para vocês. E os memes que nós citamos hoje provavelmente vão estar lá. Nossa equipe de marketing aí vai colocar lá. Vamos lá. Então, para encerrar, também no próximo episódio, vocês vão conferir um pouquinho sobre as redes sociais. Não seja influenciado pelas redes sociais, Brasil. É isso, muito obrigado e um ótimo dia, né, pra vocês, não sei em que horário vocês estão ouvindo. Beijão. Obrigada, até mais. Tchauzinho, gente.